Oi, para você que tá aqui no canal Umbanda na Minha Vida, eu sou a Pérola de Iemanjá, do Templo de Umbanda do Caboclo Treme Terra, que fica localizado aqui na Zona Norte de São Paulo, ali no pé da Serra da Cantareira, bem no meio do mato. Então, se você quiser uma gira lá onde tem mato, onde tem passarinho cantando, onde tem insetos, animais pernilongos, você venha na nossa casa que você vai encontrar tudo isso que você está procurando. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, tem tudo aqui na descrição deste vídeo e também tem as redes sociais do terreiro e da Curimba do Terreiro, que você não pode deixar de seguir, porque por lá você vai acompanhar todas as informações de datas e horários das nossas giras, trabalhos, festas, como você queira chamar, tá? E hoje eu recebi uma pergunta que eu falei, gente, não é que é verdade? Incorporar dói? O que você acha? Você acha que dói? Você tá com essa dúvida? Como eu já estou aqui no canal com algumas séries para iniciantes, então eu vou abordar assuntos assim, assuntos bem basicões e pouco, assim, aprofundados a respeito da religião para poder estar acolhendo aí esse povo tão carente de informação. Estou aqui à moda antiga porque meu tripé esquecemos ele lá no terreiro, então eu tô aqui, ó, com várias caixas empilhadas, entendeu? Uma em cima da outra, caixa de papelão. Papelão mesmo, não vou mostrar porque eu não quero fazer propaganda aqui dos produtos de quais eram essas caixas. Mas tá aqui o celular empilhado nas caixas de papelão e eu aqui, linda e bela, gravando como blogueiríssima, né? Ninguém nem imagina que eu estou com as caixas. Agora sim, vamos ao assunto que interessa. Incorporar dói. Muito antigamente, as pessoas tinham a visão de que a incorporação era literalmente o espírito da entidade entrar no corpo do médium. E essa era a informação que justamente era passada pela espiritualidade e, no meu ponto de vista, isso se deve à capacidade de entendimento da época. Conforme nós vamos evoluindo, a nossa capacidade de entendimento vai melhorando e vai se aprimorando, a nossa tecnologia vai se desenvolvendo e vai se achegando a um pouco à tecnologia do mundo espiritual. Porque sim, o que eu acredito é que o mundo espiritual é um reflexo do que existe aqui. Na verdade, o que existe aqui é um reflexo do que existe no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é algo muito mais evoluído do que a gente. É um mundo que a gente nem consegue, assim, mensurar, não sei nem se estou falando certo, mensurar a grandeza, a grandiosidade do conhecimento que existe. Então, toda a tecnologia que tem aqui, conforme nós vamos ampliando a nossa tecnologia, nós vamos ampliando a nossa visão. E a ciência nada mais é do que o mundo espiritual. Só que o mundo espiritual comprovado cientificamente. Então, todas as questões que acontecem aqui fisicamente, elas já existem no plano espiritual. Portanto, isso vai fazendo com que a nossa capacidade de enxergar um contexto seja maior e aí a gente consiga realmente compreender melhor. E por isso que antigamente chamavam a gente de burro, como quando era médium. Não tô falando, não tô xingando ninguém, tá? Não tô xingando ninguém. Nós médiums que incorporávamos éramos chamados de burros. Depois a gente era chamado de cavalo, depois a gente começou a ser chamado de aparelho, e aí por aí vai havendo esse desenvolvimento. Por que antigamente, quando o médium que incorporava era chamado de burro, por que já não utilizavam o termo aparelho? Porque não existiam aparelhos tecnológicos mais sofisticados como existem hoje em dia. Hoje em dia nós temos a capacidade de compreender. Naquela época nós não tínhamos. É como querer explicar o que é uma televisão para um índio que está totalmente isolado no meio da Amazônia e nunca teve contato com nada do mundo do homem branco. Não tem como explicar. Nós temos que utilizar coisas que existam na cultura dele para tentar conseguir aproximar o máximo possível daquela compreensão. E a partir deste raciocínio, a gente pode ver então que a gente tinha a orientação de que nós recebíamos, incorporávamos, por isso que o termo incorporar está entrando num corpo. Mas se a gente vai pelo termo científico, não tem como dois espíritos estarem no mesmo corpo. Cientificamente, talvez, não sei se tenha tido esse estudo, porém, creio eu, né? Não dá para dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Eu sei que isso é na questão física, mas mesmo na questão espiritual, creio que isso seja um reflexo de existência da natureza, da naturalidade de tudo. Então, dois espíritos também não possam ocupar o mesmo espaço. Eles tenham a mesma dificuldade que dois corpos físicos, não podem estar no mesmo espaço. Portanto, se nós, no ato da incorporação, não morremos, porque se a gente saísse do nosso corpo, isso significa o quê? A morte.
A gente, quando desencarna, o nosso espírito sai do corpo. Se no momento da incorporação nós precisássemos nos ausentar do nosso corpo para que outro espírito entrasse, nós estaríamos morrendo, ok? Então não existe este fenômeno da entidade entrar no seu corpo. Ela não vai entrar e não vai te fazer, ela faz com que a energia dele irradie. Tem várias ilustrações na internet que eu não botei aqui, porque assim não vou ter como colocar, porque esse vídeo vai ter que sair sem edição. Mas existe aquela questão, o médium está aqui, a entidade está aqui, emanando com as mãos, fazendo uma ligação energética. Essa ligação energética é como se fosse uma irradiação de energia. A entidade está irradiando a sua essência ao médium, e o médium, com a capacidade mediúnica, recebe aquela irradiação, e o seu cérebro, através daquela energia, sabemos que o cérebro trabalha através de impulsos elétricos, então através dessa energia o nosso cérebro interpreta e sente características físicas, características emocionais, características de fala, características de personalidade, de postura, conduta e etc. Por aí vai. Então a gente sabe que, num contexto geral, se poderia dizer que a incorporação ela não causa dor, ok? Porém, existe uma outra questão que eu vou abordar. É claro que tudo aqui no canal é baseado de acordo com a minha vivência, com as minhas experiências, então com outras pessoas vai ser diferente. Com outras pessoas, a realidade delas vai ser diferente. Então, aqui estou falando a respeito da minha realidade para tentar acrescentar no seu desenvolvimento, no seu conhecimento espiritual. Na minha questão, eu que trabalhava muito com o transporte de entidades, o que eu posso dizer hoje? Eu sentia dor, sim, em algumas incorporações. Porém, essa dor que eu sentia era sempre com espíritos obsessores. Era por conta da incorporação em si? Creio eu que não. No meu ponto de vista, é pela empatia que eu conseguia criar um laço de empatia com aquele espírito. Então, se vinha um espírito sofredor, obsessor, que estava com alguma ferida no seu perispírito, então ele, por exemplo, estava com o tronco machucado. A partir do momento que eu incorporava essa questão da empatia que eu girava, criava uma ligação minha com aquele obsessor, e eu acabava sentindo o reflexo de dor existente naquele espírito. Porém, foi a incorporação? Depende do seu ponto de vista. No meu ponto de vista, também sim, é um reflexo sim dessa incorporação que nós sabemos hoje que não é exatamente uma incorporação. Tá certo? Então, depende do tipo. Agora, quando eu incorporava baiano, erê, preto velho, é uma coisa magnífica, é uma coisa sublime, sutil. Eu sentia como se eu estivesse caminhando em nuvens. É como se todo o peso do corpo desaparecesse. E quando o peso do corpo desaparece, nós acabamos percebendo que, na verdade, viver é dor. O tempo inteiro, alguma parte do nosso corpo está com algum tipo de dor. Porém, a gente acaba não percebendo por ser algo do cotidiano. E no momento da incorporação como entidade de luz, principalmente no começo, quando nós estamos no processo de desenvolvimento, é uma coisa magnífica. Porque a partir da hora que a entidade começa a irradiar sobre você a energia dela e você começa a ter o fenômeno da incorporação, você começa a se desligar dessas questões mais sublimes que são fisicamente, que acontecem, que no caso são essas pequenas dores que nós sentimos. A gente começa a sentir o nosso corpo leve, e toda essa leveza traz essa questão de a gente não sentir mais o peso de estar encarnado, de estar aqui vivo e caminhando sobre a Terra. É uma coisa assim que eu posso dizer que foi uma das melhores sensações que eu tive na minha vida. E eu queria deixar aqui uma pergunta para você. Tem um teste que eu fiz há um tempo atrás, que é um teste médico, na verdade, e esse teste médico, ele te mostra, ele traz um reflexo físico que é idêntico à sensação de quando você está incorporando. Porém, não existe a incorporação, não é um fenômeno espiritual.
Se você quiser que eu faça um vídeo aqui no canal falando como que você pode fazer esses testes e ver qual que é a sensação da incorporação, você deixa aqui nos comentários, assim, hashtag Pérola mostra como fazer o teste de incorporação. Claro que eu não vou testar se você tem a capacidade de incorporar, mas eu vou apresentar para você com um teste médico qual que é a sensação que nós temos no momento da incorporação, ok? Nesse teste a gente tem essa sensação só em uma parte do corpo. Durante a incorporação é no corpo inteiro que você sente aquilo que você sentiria nesse teste. Eu acredito que vocês vão querer, né? Mas tudo bem. E agora, gente, então assim, chegando no contexto, existem incorporações e incorporações. O que também tem é um outro reflexo póstumo das incorporações, dependendo da linha que você está incorporando. Por exemplo, a minha preta velha, ela incorpora, então ela arqueia as costas, e o fato dela ficar às vezes 1, 2 horas ali arqueada, isso faz com que quando ela desincorpore me dê dor nas costas. Mas é por conta da posição que ela deixou o meu corpo. Então não foi o processo de incorporação em si que me deixou com dor. Algumas vezes eu questiono hoje em dia, sim, aquela conduta de, às vezes, chacoalhar demais durante a incorporação, que é o que faz as pessoas novatas terem essa dúvida. Porque às vezes chega, o Exu vai se entortando todo, vai se contorcendo e por aí vai. Existe o reflexo físico, o reflexo energético e espiritual, que inclusive na playlist onde eu falo sobre curiosidades de Exu e Pombagira, se você quiser, procura aqui na playlist. Eu abordo a respeito disso, de por que o Exu vem todo torto. É tudo uma questão, tem uma parte que é energética, que é um reflexo do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa energia, e tem muito também uma parte que é muito o nosso mental. Muito o nosso mental. E 90% das coisas sempre são o nosso mental. Muitas das vezes não precisava daquele chacoalhar todo. Até hoje, às vezes, de vez em quando eu dou uma chacoalhadinha, mas por muitas vezes eu penso assim, não precisava, é até careta, né? Não precisava, é algo que poderia ter sido de outra maneira, é uma questão particular interna minha, e por muitas das vezes, creio eu que inconscientemente, nós acabemos pensando assim, eu acho que talvez a pessoa não vá acreditar que eu estou incorporando se eu não chacoalhar, se eu não tremer, se eu não fizer isso ou aquilo. Então é algo muito complexo, é algo que nós temos que desmistificar da nossa cabeça. Já vi incorporações onde a pessoa tá aqui, ela tá aqui, fechou o olho, abriu o olho, tá incorporada. Acabou, já tá incorporada. Não teve nada, você não vê nada assim de reflexo externo naquela pessoa que mostre e comprove aquela incorporação. Tá, fica aqui, esse é o meu relato, a minha opinião, da minha vivência. Isso é Umbanda pra mim, a Umbanda é aprendizado, a Umbanda é conhecimento, a Umbanda é evolução. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal, de compartilhar com seus amigos, de acompanhar também o meu trabalho nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá tudo aqui embaixo na descrição. E não esquece de compartilhar com seus amigos, tá bom? Pode compartilhar no Face, no WhatsApp, no Instagram, onde você quiser, compartilha com os seus amigos para que eles também possam ficar por dentro de todas essas informações sobre e a respeito da nossa querida e amada Umbanda. Muito axé para você, eu espero vê-los no próximo vídeo. Então nós temos uma data marcada para amanhã, né? Para amanhã, porque eu tô postando vídeo de segunda a sexta-feira. Ontem, não sei se eu vou soltar esse vídeo hoje ou né, amanhã, então eu vou falar como se hoje fosse ontem. Tá? Então, ontem eu não consegui postar vídeo porque acabou a luz. A Eletropaulo deixou o dia inteiro sem luz aqui em casa, mas estou aqui gravando, graças a Deus, já são 11 horas da noite, agora estou com luz, então estou gravando agora e vou ver se eu consigo ainda postar hoje, né? Seja o que Deus quiser. Então, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.